Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, hoje ao vivo discutindo o decreto que promete internar compulsoriamente moradores de rua que usam drogas. Vamos conversar sobre o tema com os vereadores Raymond, Jones Moura, Alexandre Arraes e Tereza Berger. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom, de acordo com o decreto, existe a possibilidade de ser uma internação classificada como voluntária ou involuntária. Para a gente poder começar a entender o ponto de vista de cada um, eu queria uma análise sobre o tema inicial, começando com o senhor, vereador. Pois é, primeiro parabenizar a Rio TV Câmara que promove esse debate, um debate que a sociedade está fazendo. É bom nós lembrarmos também que esse debate, esse decreto 46.314 do Crivella, ele vem um pouco nessa comoção daquilo que aconteceu na Lagoa, no túnel Rebouças, que foi o assassinato de 2 pessoas por um morador em situação de rua. E, assim, há de se fazer não apenas nessa questão de ser compulsório ou ser voluntário ou involuntário, mas isso para além disso, né, discutir também esse termo que ele usa no decreto, que é a questão da internação e do recolhimento, né? Então, eu quero dizer aqui, de conhecimento de causa, né? Por conhecimento de causa, trabalho com esse tema há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, né? 10 no Poder Legislativo, nos meus 3 mandatos de vereador. Eu quero dizer que se de fato houver uma política de acolhimento adequado, uma política de acolhimento adequada, as pessoas acolheriam o acolhimento, acolheriam os abrigos, gostariam de estar nos abrigos. As pessoas só estão nas ruas porque os abrigos e a assistência social não chegam a eles adequadamente. E, no meu entendimento, não é de maneira involuntária que ela chegará. Vereador, até que ponto esse acolhimento é o pontapé inicial, ou seja, como que a gente consegue ter um bom resultado a partir dessa diferenciação entre internação e recolhimento? Veja, primeiro, obrigado pelo convite para participar nesse debate com um tema absolutamente interessante, atual e que durante muitos anos ficou relegado para segundo plano. O enfrentamento por si só já é muito importante. Eu queria chamar a atenção de que a população que hoje ocupa as ruas, que mora nas ruas, ela é composta por diversos segmentos. Egressos do sistema prisional, pessoas escondidas com mandado de prisão emitido, delinquentes que se escondem no meio da população, né? Pessoas que desistiram de tentar se reinserir na sociedade, outras que ainda estão tentando, né? Há uma diversidade muito grande, dependentes químicos e doentes psiquiátricos. Apenas uma parcela é alcançada pela legislação que a gente está tratando, que são os dependentes químicos graves. Então, isso já reduz um pouco todo esse movimento que foi feito em torno dessa legislação, porque ela trata especificamente disso, de dependentes químicos somente e dependentes químicos em determinada situação. Então, primeiro esclarecimento é esse que tem que ser feito. Segundo, além disso, dependentes químicos graves que não tenham familiares ou responsáveis legais, que se responsabilizem por eles. Nesse caso, a iniciativa me parece absolutamente necessária, porque incapazes, ou seja, dependentes químicos nesse nível de gravidade, que podem atentar contra a própria integridade física, a sua própria vida e a de terceiros, por exemplo, não podem ficar abandonados. Então, é necessário que o Estado ele exerça a tutela sobre esses incapazes, e essa é uma obrigação inalienável do Estado, na ausência de quem o faça, buscando para ele o melhor atendimento que for possível. Nesse caso, a única alteração que aconteceu, ou melhor, a mais significativa alteração que aconteceu com a edição do decreto e da legislação de 2 de agosto, o decreto 2 de agosto, foi a maneira de se tutelar esse dependente químico grave. Antes, o Estado tinha muito mais dificuldade de atendê-lo, levá-lo para o tratamento, porque era necessário uma série de iniciativas. Hoje, o servidor, o agente público que integre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas pode tomar a decisão naquele momento. E a internação só se formalizará
através de uma decisão médica. Então, essa é a grande mudança. Aquele dependente químico grave, naquele momento, poderá ser levado para uma unidade de saúde ou hospital geral, onde a internação só se formalizará com a abertura de um processo administrativo e a decisão médica nesse processo. Vereadora, temos estrutura para chegar a esse ponto de tutelar, ou seja, uma estrutura de acolhimento ideal para esses pacientes? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que é de fundamental importância que nós estejamos aqui discutindo um tema que é tão importante mesmo para a sociedade como um todo e para essas pessoas que estão aí abandonadas nas ruas. Um prazer também estar aqui com os 3 colegas vereadores. Nós, no próximo dia 22, às 9h30 da manhã, a Comissão de Defesa de Direitos Humanos também estará promovendo uma audiência pública para debater a questão que nós entendemos ser da maior relevância, mas eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente. O que realmente me assusta neste decreto do senhor prefeito é que nós não temos para onde levar estas pessoas. Nós não temos, hoje já não temos abrigamento que dê o mínimo de dignidade a essas pessoas. Eu tenho visitado alguns abrigos e é impossível, eu não vou aqui criticar o secretário de Assistência Social, absolutamente não. O que acontece é que esta gestão, a gestão Crivella, lamentavelmente, a cada ano vem reduzindo o orçamento na Secretaria de Assistência Social. Então, o que a gente vê, veja o seguinte, nós em 2017 e 2018, em apenas 2 anos, foram reduzidos 108 mil reais. Milhões. 108 milhões, exatamente, 108 milhões. Se você reduz 108 milhões de um orçamento de 1 bilhão, de 800 milhões, ele acaba tendo um peso não muito significativo. Mas aqui num orçamento de menos de 400 milhões, você retirar 108 milhões, realmente é não querer atender essa população. Então me preocupa muito, eu fui visitar alguns CAPs também, fiz questão, e olha, os CAPs não podem prestar atendimento a essas pessoas. Fui no Maracanã, tinha apenas uma psiquiatra, tem 2, mas uma estava de licença médica, apenas uma estava trabalhando, atendendo. Depois eu fui num outro que funciona 24 horas, na rua Professor Lacer, em Ramos, e esse então me deixou mais surpresa ainda. Uma casa linda, maravilhosa, foi inaugurada na gestão passada, e imagina, um CAPS que funciona 24 horas com um único psiquiatra para atender uma demanda, um território de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, o mais preocupante, eu acho que nós atingimos um nível realmente muito triste em relação a essas pessoas. Não existe hoje na Secretaria de Assistência Social nenhum dado, nenhuma informação sobre essas pessoas, o número de pessoas, o perfil de cada uma delas. Quando nós chegamos na Secretaria em 2017, no início de 2017, tinha sim. Finalizou o ano de 2017 e havia todo um perfil, haviam sido quantificadas o número de pessoas que viviam nas ruas. Hoje não existe absolutamente nada. Então a proposta, ela também, do decreto, também prevê a elaboração do cadastro municipal de população de rua. Isso se torna urgente, mas ainda vai ser feito pelo IPP. Quando é que isto será colocado em prática? Quando é que nós vamos poder oferecer um mínimo de dignidade a essas pessoas? Não sou contra a internação involuntária. O colega vereador, Alexandre Arraes, disse que são as pessoas que não têm, as pessoas em situações mais graves, que não têm vínculo familiar. Não, mas na verdade o decreto prevê a autorização dos familiares ou então de um servidor público, no caso, um agente de saúde, alguém da Secretaria de Assistência Social, mas enquanto não se resolver a questão
desses abrigamentos, eu confesso que estou vendo muito esse decreto como um factoide. Vereador, baseado em todos esses argumentos, a sua análise em relação ao tema? Os argumentos foram muito bem colocados aqui. Eu sou apenas um contraditório aqui, né, pela fala do vereador Raymond, que eles não aceitam ir para um dispositivo da prefeitura ou um local a convite da prefeitura, porque os locais são ruins. Eu acho que não tão somente isso, né, porque senão fica dando a impressão que seria só isso, somente isso. Mas, para muitos, eu também, há 23 anos, atuando como guarda municipal na cidade do Rio de Janeiro, trabalhei em operações desse tipo de abordagem. Tem muitos que entendem que em locais monitorados pela prefeitura, ele não vai conseguir usar suas drogas, ele não vai conseguir usar sua maconha, seu crack. Então, ele prefere sempre ter essa liberdade plena das ruas. E aí a gente tem que ter muito tato com isso daí. Mas as falas me parecem que pensam como eu penso. Nós somos a favor dessa internação involuntária, ela precisa acontecer. E é uma pena que realmente a gente... Eu não sou a favor, não. Se deixei parecer isso, não sou a favor da internação compulsória. Pareceu a favor. Não sou contrário. E é muito importante, Raymond, é importante que a gente retire esse pessoal da rua, mas é importante que nós, como vereadores, venhamos a fazer esse papel de fiscalizar e cobrar que os dispositivos venham a dar um mínimo de dignidade. Agora, até para fechar essa minha participação aqui, a gente vai continuar o debate, mas eu sempre costumo colocar da seguinte maneira. Eu, por exemplo, sempre fui muito pobre na minha casa e sempre entendi, meus pais me ensinaram que nas dificuldades a gente se utiliza com o que tem, passa pelo que tem. Então, se nós temos alguma coisa que está precário e o camarada está nas ruas e ele precisa sair das ruas, ele vai para o que nós temos. A prefeitura tem aquilo ali que nós temos. O que eu não posso fazer aqui não, vou deixá-lo na rua porque o que temos é precário, o chuveiro não está funcionando, vereador, pode falar. Desculpe, mas infelizmente nós não temos nada para oferecer a essa população. Então não tem para onde levar. Não tem para onde levar. Esse é o grande problema. Se você tem nas ruas 15 mil pessoas, você tem 2.350 vagas de abrigamento. 2.340 vagas. Tudo bem, 2.340 vagas. Onde você... E que já estão ocupadas essas vagas. Para onde você vai levar essas 15 mil pessoas? Então isso não existe. Isso é uma mentira, vereador. O decreto acaba não tendo valor nenhum, porque não tem onde levar. Para mim não tem valor absolutamente nenhum. A história do vereador Raymond, só um minutinho, o vereador Raymond colocou que ele é contra o abrigamento compulsório, o abrigamento involuntário, que para mim é a mesma coisa, acaba sendo a mesma coisa. Eu também vou no mesmo posicionamento dele. É evidente, não em todos os casos, agora, evidentemente, que tem casos que esse abrigamento ele tem que ser mesmo involuntário, porque as pessoas estão nas ruas, elas não têm mais capacidade de autodeterminação, tomar decisões, capacidade, exatamente, de capacidade de discernimento daquilo que é bom para ele, e ele pode, num momento de surto, como aconteceu, porque também parece que o decreto prevê o acolhimento das pessoas com doenças mentais. Uhum. Sim, que vem as doenças mentais, porque uma boa parte dessas pessoas que estão nas ruas, a doença mental vem em função do uso abusivo das drogas. Então, nesses casos, que foi o caso do rapaz que matou 2 pessoas na Lagoa. Parece que ele usava drogas há muito tempo e ele foi acometido num surto grave e foi fazendo aquela tragédia toda. Talvez então, um surto psicótico. Sem dúvida. Acontece que o que me preocupa, eu sou a favor, em determinadas situações, que tem que haver mesmo a internação involuntária. Eu vou pedir uma gentileza, eu sei que o tema está começando a crescer, a gente começa a ter as opiniões contrárias, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo. O Rio TV Debate volta daqui a pouco. Voltamos com o Rio TV Debate. No bloco anterior, havia a contextualização de que existem casos graves, né? A gente vai ter como identificar esses casos graves? E outra questão também levantada, não temos o que oferecer a esses pacientes. Na sua avaliação, vereador, qual é o caminho? Bom, eu queria ressaltar que essa legislação, esse decreto, ele objetiva apenas os pacientes, os dependentes químicos. Nós estamos abrindo aqui o debate para a população de rua de uma maneira geral, falando de abrigos e de proporções maiores, mas
A legislação e o objeto do debate, pelo que me parece, é a internação compulsória de dependentes químicos. Então, o que o decreto que regulamenta a lei define é, na impossibilidade de tratamento, de outras formas de tratamento, como ambulatorial, na inexistência do responsável legal e do familiar que se responsabilize pelo dependente químico, um agente público que faça parte do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga pode, na abordagem, naquele momento, tomar a decisão de levá-lo para uma unidade de saúde, não pode ser CAPS ou nenhum outro tipo de local, unidade de saúde ou hospital geral. Lá será aberto um processo administrativo e a formalização da internação, ela só se dá com um parecer médico. Então, a formalização é só após a avaliação médica. O médico ali toma a decisão se realmente ele não tem capacidade de cuidar de si mesmo, se realmente ele é um dependente químico, e se ele precisa ficar internado ou se ele pode ser tratado de outra forma, ambulatorialmente, por exemplo. Então, é preciso que a gente esclareça isso para o debate não abrir para a população de rua de uma maneira geral, porque aí é outra contextualização. Vamos falar das condições dos abrigos, das outras parcelas da população que precisam de outro tipo de abordagem, como, por exemplo, essas pessoas que são egressos do sistema prisional, e aí é muito bem-vinda a participação do governo do Estado nesse sentido, com a polícia, para que essas pessoas possam ser reconduzidas para o sistema prisional e outras abordagens. Mas aqui a gente está falando de dependente químico grave. O senhor falou num ponto importante da questão das unidades de saúde. Existem investimentos nas unidades de saúde que justifiquem essa capacidade de atender a esse tipo de paciente? Eu quero dizer que, na verdade, esse decreto, ele é um decreto sem a mínima condição de ser viabilizado. Porque se a gente pega, por exemplo, o sistema de saúde, precário como está, como é que nós vamos fazer? Né? Aí tem umas questões muito sérias nesse decreto. Você pega no caput, né, o Arraes fala que é sobre a questão da droga. No caput, ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo, ó, com a redação dada pela lei 3.845 de 2019, dispõe sobre assistência à população em situação de rua e dá outras providências. É só a população em situação de rua. O que a gente está colocando aqui, olha, o prefeito fala de repressão, fala população de rua, fala repressão. Mas, por exemplo, nós temos o caso da Maria Fernanda, que foi assassinada em Copacabana por um jovem do 6º período de medicina. E se fala de repressão da população em situação de rua. A gente fala aqui de definição de crimes. O Crivella agora define crimes. Um decreto do Crivella vai definir crimes. Depois, se a gente pensar, né, a Tereza Berga foi numa linha que eu queria ter ido, né, que gostei muito de ouvi-la, quando ela está falando sobre a questão dos investimentos. CAPS 1, CAPS 2, CAPS AD, Centro Pop, abrigos, consultório na rua, tudo desmantelado. É preciso, Sérgio, meus amigos e minhas amigas, é preciso a gente lembrar de uma coisa. O Rio de Janeiro, historicamente, fez higienização. Colocou debaixo do tapete a população em situação de rua, quando não a matou. É bom nós lembrarmos da década de 60, quando Carlos Lacerda era governador, que julgou centenas de homens e mulheres no Rio Guandu e no Rio da Guarda. Quando as pessoas, onde é que está a população em situação de rua? Dizia, não, o governador joga em alto mar. O governador joga no Rio da Guarda e Rio do Guandu. Nós estamos aqui diante de uma questão humanitária. E aí, se a gente for pegar, de fato, ao pé da letra, quando eu penso em cidadão, né, eu penso em todos os 210 milhões de brasileiros. Embora algumas cidadanias estejam desfiguradas, todos são cidadãos, todos. E aí, quando a gente pensa nisso, o Crivella foi senador durante tanto tempo, devia entender um pouco do poder legislativo. Se o Crivella quer, de fato, definir crimes, ele que mude a Constituição. Aqui o artigo 5º da Constituição diz assim, olha só o que diz, ó, artigo 5º, inciso 15º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então a gente está falando aqui, ó, de tráfico de drogas para a população em situação de rua. E a gente não fala dos 39 quilos de cocaína no avião presidencial. E a gente não fala dos 450 quilos de cocaína no helicóptero do Aécio Neves. Vereador, a gente pode falar de tudo que tem. Tudo que tem no Brasil. Mas fala da população em situação de rua como se a população em situação de rua fosse traficante de drogas. Veja, existe usuário, só um minutinho, existe usuário de droga? Existe.
Existem pessoas com saúde mental debilitada, existe pessoas que simplesmente perderam o encanto pela vida, que foram abandonadas por suas famílias, que a UPP, quando chegou no morro, e com projeto, não estou criticando o Jones, mas que aí muda algumas coisinhas, ou o camarada deve lá na boca, e aí ele tem que ser expulso da comunidade. Tem diversos... Mas o decreto é mais simples, o camarada só não consegue simplesmente pagar a passagem para vir da Zona Oeste para cá, passa a morar no centro da cidade. Agora ele é caracterizado como criminoso, como traficante de droga. Posso fazer só uma interrupção? Eu queria dizer, o decreto, ele regulamenta uma lei, recente, 13.840, que por sua vez alterou a lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga. Esta lei define crimes. O decreto não define crimes. Ele regulamenta a lei, que esta lei define crimes. E eu volto a dizer, a gente pode ampliar esse debate aqui e perder a oportunidade de tratar o tema específico, ou a gente pode ir no tema específico e enriquecer o debate. Eu acho que a gente perder a oportunidade de tratar do que está sendo proposto, dessa primeira iniciativa que está sendo proposta, eu acho que é um desperdício. Né? Eu acho, Arraes. Veja, eu acho assim, que a gente consegue, vereador Raymond, a gente consegue focar o que nós estamos debatendo quando a gente entende que a preocupação é quem está usando drogas nas ruas, morando nas ruas, usando drogas. Esse aí é um camarada que pode trazer um problema na questão até da segurança pública da nossa cidade do Rio de Janeiro, até no direito de ir e vir dos outros cidadãos. Então, a gente precisa focar aqui nesse decreto que a preocupação é retirar esse indivíduo das ruas e conduzi-lo a uma clínica. Lá o médico vai avaliar se ele vai ficar lá no máximo até 90 dias, mas ele terá que ficar internado. Essa internação, a gente não está falando de albergue, a gente está falando de hotel social. Nós estamos falando aqui de clínica de saúde. A gente vai lá dar o despacho dele. Ô, Jones, inclusive a lei, ela, no artigo 23A, parágrafo 9º, ela proíbe objetivamente que esses pacientes sejam conduzidos para comunidades terapêuticas. É objetivamente unidade de saúde e hospital geral, com atendimento multidisciplinar. Não, é tão perigoso essa questão de usuário de drogas. Mas no artigo 2º, eu ia dizer exatamente isso. Está dizendo o contrário, diz assim, olha, ficam os órgãos municipais com atuação na matéria, objetivo desse decreto, autorizados a firmar preferencialmente de forma conjunta convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para o desenvolvimento e execução de projetos para assistência a usuários de dependência de drogas à pessoa e que atuem em conformidade com os princípios. Isso é comunidade terapêutica. Mas não é comunidade terapêutica. Ele fortalece, no caso, as comunidades terapêuticas e endurece a Lei Nacional de Drogas? Deixa eu esclarecer, vereador, porque é necessário ler a lei que começa o sistema. E essa regulamenta. A internação compulsória, ela é formalizada naquele momento. O médico tem por 90 dias, até 90 dias, a possibilidade de manter o paciente internado. Até 90 dias. Após 90 dias, por avaliação médica, ele segue para tratamento em outro tipo de unidade. Aí sim, esta que está prevista, aí que podem continuar o tratamento dependente químico fora do hospital geral, porque você não faz tratamento de longo prazo dentro do hospital geral. É vedado a comunidade dentro do hospital geral. O hospital geral é a dias. desintoxicação, é aquela primeira abordagem com uma visão multidisciplinar. A partir daí, sendo necessário, sim, é que começa a segunda fase do tratamento, que aí pode ser feito em outro tipo de instituição. Só para esclarecer. Sim, Tereza, me permite uma coisa, desculpa eu estar falando muito, mas assim, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista. Nós, vereadores, nós 4 aqui, produzimos lei. E o prefeito é obrigado a cumprir a lei, a não ser que ele vete e consiga manter o veto. Ou então que ele questiona a justiça e ganha a inconstitucionalidade da lei. Existe no Rio de Janeiro uma lei 6.350 que institui a política pública para a população em situação de rua. Se de fato o prefeito Crivella tivesse a hombridade de colocar essa lei em execução, colocar essa lei para valer, nós teríamos esse caso da Lagoa mini-dimensionado. É uma lei que cria política pública para a população em situação de rua. O que a gente tem aqui nesse decreto, me desculpe, eu quero discutir o tema. Mas o que tem aqui nesse decreto é um projeto de higienização. É de tirar os pobres moradores em situação de rua das ruas do Rio de Janeiro. Usuários de droga. Vamos focar no usuário de droga. O projeto, ele trata de dependente químico. É higienista. Vereadora, eu gostaria da sua conclusão para a gente fechar, então, esse bloco. Sim, eu queria dizer o seguinte, que o vereador Arraes, ele sabe perfeitamente que
que um dependente químico, ele não vai conseguir ser tratado em apenas, o limite são 90 dias. E esse dependente químico, após os 90 dias, ele não tem nenhum vínculo familiar, ele só tem a rua. Como é que ele vai dar continuidade a esse tratamento? São as unidades especializadas no segunda parte do tratamento. Eu gostaria de saber que unidades são essas. Precisamos saber. Comunidades terapêuticas. Mas de onde virão os recursos orçamentários para financiar essas unidades? Sairão da saúde, que já está precária. Sairão da saúde. O governo federal já financia. A saúde não está dando conta da demanda da saúde. Faltam profissionais que não recebem salário, faltam equipamentos que não funcionam. Então, eu não sei de onde virão esses recursos. E essa é a minha grande preocupação. Vereadora, veja, a ideia de 2006, quando foi feita a lei que criou o Sistema Nacional, ela prevê a separação por unidades federativas e o repasse para essas unidades para cumprirem as responsabilidades. Desde que o município e o Estado estejam participando do Sistema Nacional, entendeu? Então, assim, naturalmente, concordo com o vereador Raimon, concordo com a vereadora Tereza Berg, que passou pela Secretaria de Desenvolvimento Social e sabe muito bem a situação precária que a gente tem hoje no município em relação ao acolhimento de população nas ruas, mas o fato é que eu insisto, que nós estamos tratando de uma pequena parcela apenas. Essa legislação não foi feita para resolver o problema da população nas ruas. Ela foi feita para enfrentar o problema do dependente químico grave que vaga pelas ruas sem cadastro da população em situação de rua. Vereador, o perfil que nós encontramos na secretaria, quando nós tínhamos 15.450 e poucas pessoas em situação de rua, lá no início de 2017, quero que o senhor saiba que 77% era usuário de drogas. Então, isso é muito grave. Então, não existe hoje na prefeitura do município do Rio de Janeiro, e eu passei por lá, eu sei disso, as casas vivas não estão funcionando. Nós hoje não temos absolutamente nenhum programa específico para atender o dependente químico. Eu moro numa região lá na Tijuca que tem muita população em situação de rua. Eu digo para as pessoas que me abordam, digo assim, olha, eu estou trabalhando muito pela Tijuca, trabalhando muito pela cidade do Rio de Janeiro, trabalhando muito para que a pessoa em situação de rua tenha um acolhimento e possa não vir. Quando a gente defende a população em situação de rua, no fundo, nós estamos defendendo a cidade num todo. Claro. Se o Crivella tivesse aplicado a Lei 6.350, ainda tem tempo, o prefeito Crivella, aplica a Lei 6.350, que vai ter esses problemas muito minorados, mas enquanto a gente não tem, a gente fica, as pessoas pedindo, faça qualquer coisa. Qualquer coisa eu não estou disposto a fazer. Eu não quero ter o meu nome alinhado àqueles que tiraram a população em situação de rua porque não gostam de vê-la. Eu sei, como político, como homem público que sou, que eles têm direito à cidadania e têm que trabalhar para isso. É bom para a cidade. Eu digo para meus amigos tijucanos, é bom para vocês, meus amigos Copacabana, é bom para vocês que a população em situação de rua seja tratada com humanidade. É bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Ok, vereador. Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. No bloco anterior, vereador Jones Moura, eu percebi que o senhor estava querendo desenvolver a ideia da questão da violência, que certamente gerou esse decreto. A Guarda Municipal vai dar apoio necessário para as equipes de abordagem. Como será essa atuação? Perfeito, perfeito. Sérgio, essa é a minha preocupação. Eu estou aqui um pouco assistindo, porque o debate está tendendo para a população de rua de um modo geral, e a gente veio aqui para falar da violência causada na cidade do Rio de Janeiro por causa de moradores de rua estarem usando drogas. Morador de rua, a gente tem que ter toda uma preocupação com o morador de rua, mas quando eles passam a serem usuários de drogas, eu tenho gente sendo estuprada, eu tenho gente sendo esfaqueada, eu tenho gente sendo assaltada para que a manutenção do vício seja feita. Então isso é uma preocupação na cidade do Rio de Janeiro, que esse decreto aqui está apontando e nós precisamos fazer algo. Ninguém está pegando aqui o usuário de drogas e levando para um lugar para ele ser escoteado, ele precisa ser levado para uma clínica, é isso que está no decreto. E se nós temos um problema com políticos no Brasil, que quando nós não temos o ideal,
a gente não quer que os primeiros passos sejam dados, porque o primeiro passo sempre vai depender de outros que eu não tenho e eu proíbo o primeiro passo a ser dado. Isso aqui é um passo, isso aqui é um decreto. Cabe a nós, vereadores, agora fiscalizar, acompanhar e cobrar que as instalações sejam feitas e o acompanhamento também. Nós vamos pegar o usuário de drogas, esse que é a população de rua que está usando drogas, que há pouco tempo na Lagoa agora fez aqueles assassinatos, nós precisamos acabar com esse tipo de violência de alguma maneira. A Guarda Municipal foi citada no decreto de uma forma absurda. Como é que coloca no decreto que a Guarda Municipal vai abordar alguém, uma população de rua, vai identificar se ele está portando uma arma de fogo? Está escrito no decreto. O Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é colocado no Rio, uma das poucas cidades que a Guarda Municipal trabalha com um pedaço de pau na cintura. Esse guarda vai ter que abordar ali a população de rua e vai ter que olhar e dizer assim, ó, você está armado com arma de fogo, deixa eu dar uma olhadinha na sua arma. Como é que é isso? Isso está aqui no decreto. Ou se ele está portando facas. Com faca, você não consegue lidar com cacetetes. Você para quem está com faca querendo te agredir com bala. Você não consegue parar esse camarada na mão nem com cacetete. É arma de menor potencial ofensivo, se não funcionar é na bala. Foi o que aconteceu lá na Lagoa, que aquele cidadão, aquele rapaz que nós estamos falando aqui, só parou porque ele foi baleado na perna, porque senão ele não parava de matar pessoas. Então nossa preocupação aqui é que um passo foi dado, parabéns ao governo que elaborou o decreto, agora cabe a nós vereadores, aonde vai ser conduzido, como vai ser feito, quem são os agentes, cadê as equipes, isso a gente vai fazer, mas o decreto está de parabéns, o governo federal também está tomando o seu passo e nós daqui temos que fazer isso também. Já dei entrada no projeto de lei que está cuidando dessa questão, está aqui, ó, daqui a pouco vamos ter um número, nós vamos divulgar, que vai cuidar dessa questão também da abordagem e de levar de forma involuntária o usuário de drogas, que são população de rua. Você me permite? Inclusive, o decreto, ele prevê a regulamentação através de resolução conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social em 5 dias. A gente ainda não viu, pelo menos eu não tive acesso se essa resolução conjunta foi publicada, porque ficou para 5 dias depois a publicação dessa regulamentação, detalhamento de como será o procedimento da abordagem nos casos de internação compulsória, quando for necessária internação compulsória. Então, isso precisa ser bem detalhado, até para as pessoas que criticam ou as que defendem, entender como a Prefeitura está vendo essa abordagem, aquele ponto, aquele momento mais delicado em que o agente público percebe que o dependente químico não tem possibilidade de cuidar de si mesmo ou que ameaça a própria vida ou a de terceiros e que ele vai tomar a decisão de que aquele dependente químico seja levado até um hospital geral para ser avaliado por um médico. Esse momento é um momento crítico e isso precisa estar muito bem detalhado, muito bem regulamentado para que a gente possa entender. Vereadora, eu percebi sua expressão em relação à abordagem, né? Pela sua experiência, como funcionaria, de que forma isso poderia caminhar bem? Pois é, me preocupa muito que se use de qualquer tipo de violência para fazer essa abordagem, porque nós temos que entender, quando o vereador Dionis Moura falou que a pessoa que está em situação de rua, ela está armada, com faca, pode ser até com uma arma de fogo, eu não sei. Eu acho que isso está comprovado que as chamadas armas brancas, recentemente a imprensa inclusive mostrou um número muito significativo de apreensão dessas armas. Nós não podemos também esquecer que essa população em situação de rua, ela vive em permanente vulnerabilidade. Então isso nós não podemos esquecer, por isso que é fundamental. A única coisa que eu vi aqui que me, digamos assim, achei positiva foi a elaboração do cadastro municipal de população de rua. Porque não adianta você propor um decreto com N artigos se você não tem o perfil dessas pessoas. Para você poder traçar políticas públicas que atendam a elas, somente tendo o perfil dessas pessoas. E mais ainda, dependência química não é uma questão para assistência social. Dependência química é uma questão de saúde pública. E tem que ser tratado, sim, pela Secretaria de Saúde, com apoio, sim, da Secretaria de Assistência Social, mas é uma questão de saúde pública. Todos nós sabemos disso. Tereza, eu volto à questão da Lei 6.350. Estou insistindo nisso. Existe um decreto 7053 do Governo Federal de 2009,
que estabelece a política pública para a população em situação de rua. O Arraiz aqui fala da assistência social com a saúde, que tem que fazer regulamentação, né? Nós estamos falando de assistência social, saúde, educação, trabalho e emprego, mobilidade, nós estamos falando de habitação. Essas secretarias, no decreto e na lei, dizem que elas têm que, na verdade, fazer um pool de administração gerenciado pela assistência social para cuidar do tema, que é um tema muito complexo. Quando a gente fala que a população em situação de rua está matando, está isso, está aquilo, é preciso a gente lembrar que não é só a população em situação de rua. Não, os não drogados que são população de rua. Mas não são só os drogados de população em situação de rua. Qualquer pessoa que excedeu no uso, que fez um uso abusivo de droga, está passível disso. Aí há uma questão que novamente traz a questão da vulnerabilidade dos mais empobrecidos. Vamos pensar numa coisa aqui, eu já falei aqui hoje. No dia 18 de setembro de 2017, Maria Fernanda, uma mulher em situação de rua, moradora de Copacabana, todos os dias de manhã pega suas coisinhas, leva para o Leme, à noite, quando o comércio fecha, ela volta, dorme na mesma marquise há 10 anos. O povo de Copacabana adorava ela. No dia 18 de setembro de 2017, ela é assassinada. Um mês depois, o delegado Dr. Daniel Rosa, da Delegacia de Homicídio, descobre que quem matou a Fernanda foi um estudante de medicina de 6º período e um jovem lutador de jiu-jitsu. Ele tem que ser preso. Não houve nenhum decreto para acabar com a situação. Já existe Código Penal, Raymond. Isso aí é Código Penal. Mas por que a população em situação de rua está em situação de... Por quê? Ou ele é um cidadão de segunda categoria? Quem mora numa casa, você tem como pegar o camarada e quem botar na rua. Você tem que tratar por que ele não pode ser regulamentado pela lei geral? Tem que ser regulamentado a população em situação de rua, homem em situação de rua. O quê? Como crime? Também. Não, pois é, mas aqui o que nós temos? Esse que foi preso na Lagoa vai nós temos uma tipificação de crime colocado aqui pelo prefeito Crivella, que na verdade ele vira no finalzinho, o Crivella magistralmente termina o seu decreto dizendo que ele vai sequestrar. Está escrito aqui, ó, feito o cadastramento e não havendo óbice da sua liberação, quer dizer, se não está liberado, está sequestrado. A pessoa cadastrada será reconduzida ao local em que se deu a sua abordagem. Percebe? Então, o que a gente tem aqui é muita fragilidade, quando, na verdade, se a gente tem uma política que cuida do consultório na rua, a gente tem uma política que cuida dos CAPs, Centro Pop. Você já foi no Centro Pop, Bárbara Calazans, na Central do Brasil? Não, esse não. É uma vergonha. Vai lá em Paciência, na porta de Antares, tem um abrigo lá que há pouco tempo atrás dormia 400 pessoas no mesmo abrigo. Deixa eu contribuir só com então, a gente não comentário. Pode. E melhorou muito, Raymond, já foi muito pior. Nós temos um sequestro da população em situação de rua. A gente não vai ter um mundo ideal, não. Sérgio, o que acontece é que a abordagem do problema da população que mora nas ruas hoje, ele é muito mais amplo do que o que a gente está tratando aqui, né? O que a gente está tratando aqui é dependente químico, né? Existe uma política nacional de política pública sobre drogas, desde 2006. A letra da lei fala diferente. Existe 11.343. Querido, eu li o decreto então, de cima para baixo, de baixo para cima, e a gente conhece bem o decreto. Dispõe sobre a assistência à população em situação de rua. É lógico, porque ele regulamenta a lei. O sistema é nacional. Tá? Então, foi publicada uma outra lei, 13.840, que alterou esta de 2006. Trouxe uma novidade. Até então não existia a possibilidade da internação compulsória. Quando trouxe essa, não foi só isso que a Lei 13.840 fez. Isso foi dos dispositivos que ela trouxe. Quando ela traz esta possibilidade, a Prefeitura regulamenta essa lei através do decreto e dá diretrizes de como proceder nesses casos específicos, dependentes químicos, em determinada situação mais grave. Então, é preciso que a gente foque no problema especificamente, ou então, aí não vamos entrar aqui no resto da população, a gente pode falar de outros temas e ampliar o debate. Infelizmente, nós chegamos ao final do debate, mas pena. nós temos ainda as conclusões finais. Ou seja, por favor, começando com o senhor. Olha, apenas dizer que nós vamos sempre trabalhar, nossa bancada, nosso grupo político, nossas articulações, o nosso trabalho político vai sempre trabalhar no sentido de que quem é dependente químico, o próprio nome já diz, é dependente daquilo ali, aquelas drogas ali, esse daí não tem condições de se governar, não tem condições de tomar decisões e muito bem feito o governo federal trabalhou essa questão da condução involuntária, agora que o governo municipal regulamentou a forma de fazer, vamos pegar esse pessoal que está nas ruas usando drogas e é um risco
para assassinar, estuprar, violência. Vamos pegar esse pessoal e vamos levá-lo para as clínicas de saúde, vamos conversar com o médico. É esse o trabalho que nós, vereadores, temos que fiscalizar, temos que acompanhar, temos que ver se vai funcionar. O primeiro passo está dado, nós vamos apoiar. Volto a dizer aqui, a classe política hoje, ela tem esse problema de não deixar nada acontecer, porque eu quero discutir lá na ponta da corda o que vai acontecer, ao invés de dar início aos trabalhos e criar toda a estrutura para que isso aconteça. Nós somos a favor. Vereadora. Bom, a minha primeira pergunta, eu acho até pergunta que vai ficar sem resposta, possivelmente, mas a primeira questão é como vai ser avaliado esse grau de dependência química que o vereador Arraes tanto falou. Segunda questão, que clínicas da saúde serão essas para onde serão levados esses dependentes químicos? Terceiro, a prefeitura tem médicos realmente preparados para atuar nessa área? Que clínicas são essas e que médicos são esses? E mais ainda, ela tem recursos para contratar médicos especializados para atender essas pessoas? Tem recursos para ampliar o atendimento nessas clínicas? Esta é a minha grande preocupação. Vereador Alexandre Arraes. Bom, eu queria primeiro me colocar à disposição numa outra oportunidade para a gente tratar do debate mais ampliado sobre a população nas ruas, né? Sobre esse tema, eu acho que a iniciativa da Prefeitura foi absolutamente necessária, iniciou uma forma de enfrentar o problema que até então vinha sendo colocado para debaixo do tapete, havia uma omissão nesse sentido. Então, esse primeiro movimento me pareceu bastante positivo. Concordo que não temos todas as respostas, que é preciso criar todo esse sistema de atendimento ao dependente, mas, para que ele possa ser tratado, ele precisa receber a primeira abordagem médica. E, para isso, a internação compulsória é fundamental. Eu reforço o que eu disse na minha primeira fala. Esta é uma obrigação inalienável do Estado. Tutelar o incapaz que não tem responsabilidade legal e não tenha quem zele por ele. Vereador Raimon. Eu quero dizer que no município do Rio de Janeiro existe um TAC, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com a Secretaria de Assistência Social, que não pode fazer abordagem à população em situação de rua sem a presença da assistência social. Então, primeiro isso, o prefeito precisa respeitar essa lei e aqui o decreto omite isso. Depois, eu queria dizer que o governo Crivella, no meu entendimento, na minha leitura, torço para estar errado, está tirando dinheiro público que deveria ir para a saúde e entregando para a iniciativa privada para cuidar daquilo que a iniciativa privada não tem expertise para cuidar. E depois, eu queria também, assim, agradecer, dizer que essa é uma luta muito grande. No dia 19 agora, nós vamos fazer um debate sobre população em situação de rua no Salão Nobre, para o qual os vereadores estão convidadíssimos, né, aqueles que nos acompanham também. E agradecer aqui o convite, parabenizar a Rio TV Debate, né, esse programa, parabenizar a Rio TV Câmara também, porque proporciona à cidade do Rio de Janeiro debates de qualidade. Agradecer ao Arraes, a Tereza e ao Jones e a você, Sérgio. Obrigado. Um grande abraço a todos, paz e bem. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.